Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, né? E antes de atualizar informações sobre tudo que rola no Vasco, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Quero falar dela, minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, né? Vou destacar um jogo amanhã na Copa Nordeste, o forte Fortaleza, o fortíssimo Fortaleza, encara o Ceará. Fortaleza aí é favorito, estão pagando 2,2 na vitória do Fortaleza, 3,20 no empate, 3,54 na vitória do Ceará. Acho que dá Fortaleza e pode colocar que sai mais de um gol nessa partida. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janela, coloca aqui, ó, código promocional do Cerrado, clica nesse verdinho aqui, depois se fizer o cadastro. Me ajudou pra caramba. Primeiro depósito ou Pix que você fizer, a 1xBet vai dobrar em bônus para você usar no site da plataforma da 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Vamos de notícias, sem muita enrolação. O zagueiro Anderson Conceição treinou à parte hoje nas atividades lá no CT Moacir Barbosa e está encaminhada a sua contratação de fato ao CRB de Alagoas. Agora é acertar a rescisão contratual com o Vasco, ele tinha contrato até o final desse ano, né? As partes devem chegar num acordo. O jogador não quis ficar para compor o elenco, apesar de torcedores, eu vi muito torcedor falando que seria uma boa o Anderson Conceição para ser reserva do Léo Pelé, mas ele não quis, ele quer ir jogar a Série B pelo CRB, disputar uma titularidade. E quem é que vai assumir esse papel de reserva do Léo, eu já falei aqui, é o bom zagueiro Zé Vito. Gosto do zagueiro Zé Vito, me lembra muito o Luan, né? Não falo jogando, até o aspecto físico mesmo. Boa sorte para o jovem Zé Vito aí na sua primeira temporada na Série A, beleza? Então tá aí o Anderson Conceição, boa sorte para ele também. Tá, agora eu vou trazer uma informação sobre zagueiro também. O Capasso, ele sentiu dores musculares e não participou das atividades no treino hoje. O Anderson Conceição já não participou, o Capasso também não, o Peck também não. O Peck também sentiu dores, foi poupado do treino. Acho que estão pegando pesado desses treinos aí, porque ou é muita gente se lesionando nos treinos, é sentindo dores. Eu quero só ver se esses jogadores vão estar mesmo fisicamente na ponta dos cascos no Campeonato Brasileiro, que é a obrigação. São jovens jogadores e que estão tendo duas pré-temporadas, né? Aquela de dezembro para janeiro, né? Com jogos nos Estados Unidos, e agora essa outra pré-temporada por ter sido eliminado de Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Então, tempo de preparação tem, né? Tem que estar voando contra o Atlético Mineiro no jogo do dia 16 em abril, primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quem treinou, a novidade hoje, quem treinou como titular, foi o garoto lá, o Orediano, né, que treinou no time titular, já que o Peck foi preservado. A tendência é que o Orediano seja titular do Vasco também no Campeonato Brasileiro. Então tá aí as notícias a respeito do treino. O Vasco que joga contra o Atlético, já falei aqui, é na sexta, com transmissão da Vasco TV, 19 horas, portão fechado, só a patotinha do Salgado vai estar lá. E aí na segunda-feira agora está confirmado também, o Vasco tem um jogo treino, se tem um amistoso na sexta, na segunda tem um jogo treino contra o Tupi de Minas Gerais. Aí vai ser lá no CT Moacir Barbosa às 16 horas, jogo treino é aquele que coloca quanto jogador quiser, tem mais de 2 tempos, enfim, jogo treino é diferente, apesar do amistoso também ser para preparar o time para o Campeonato Brasileiro, para a Série A, né? Eu vou trazer aqui trechos da entrevista exclusiva dada pelo Lucas Piton lá na Vasco TV, mas antes eu só queria falar de números que eu estava observando hoje, né? Parei para ver ali os jogos do Vasco, quantos gols tomou, quantos gols fez. E olha, a defesa do Vasco, olha, eu critico pra caramba esse time. A defesa titular do Vasco, ela é uma defesa até organizada, até que se o Barbieri não inventar, é uma defesa que dá para fazer frente aí no Campeonato Brasileiro, né? Apesar aí do questionamento com relação ao Léo Jardim, que não é um péssimo goleiro com relação aos goleiros que a gente tinha aí nos anos passados. Eu só acho que muitos torcedores do Vasco preferiam ou preferem o Ivan, mas você tem ali 2 laterais, acho que são bons laterais, o Lucas Piton
e o Pumita que jogou agora na seleção do Uruguai como titular e venceu a Coreia por 2-1, colocaram o cara como titular, enfim, né? O Capace e o Léo Pelé, e aquela proteção com o volante Rodrigo, até que contrate um volante de qualidade, um cara mais rodado, mais experiente, porque o Campeonato Brasileiro o bicho pega, né? É diferente. Então a gente tem ali, defensivamente, um time titular. O problema é lesão, o problema é cartão, o problema é você tá ali no limite. O problema é você ter que substituir as laterais, substituir a zaga para o campeonato com jogos tão complicados. Aí é onde o bicho pega, né? Então a gente não tem elenco, mas defensivamente eu acho que o Vasco não tá tão ruim assim não. Eu fui ver um balanço, são 17 jogos, contando lá os amistosos, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, e o Vasco tomou 15 gols. 15 gols em 17 jogos. São gols pra caramba, né? Mas aí se você for ver como é que foram esses gols, o Vasco em 10 jogos não tomou gols. O Vasco em 10 jogos não tomou gols. Vamos lá. Madureira, Inter Miami, Portuguesa, Resende, Nova Iguaçu, Botafogo, Trem Urubu, Bangu e ABC. Nesses jogos o Vasco não tomou gol, né? São 10 jogos sem tomar gol. Só que em 7 jogos o Vasco tomou 15 gols. Aí tá a contradição do que eu acabei de falar, que a gente tinha um sistema defensivo mais organizado, né? Justamente contra os times de mais peso, de outra prateleira, quando costumam falar, a gente tomou muitos gols, né? Tomou 6 gols do Urubu, 3 gols do River Plate e 2 gols do Fluminense. Só nesses 3 jogos aí, o Vasco tomou 11 gols. 11 dos 15 gols, o Vasco, dos 15 gols, o Vasco tomou nesses 3 jogos aí. É claro que aí você vai fazer uma contextualização. O jogo do Vasco contra o Urubu, o primeiro, que o Vasco perdeu por 3-2, culpa do Barbieri não ter colocado o Rodrigo de volante, deu liberdade para o Arrascaeta, que deitou e rolou na partida. Aí, claro, o Flamengo fez o resultado, o Vasco teve que se expor na segunda partida, além de ter que sair, né, porque tomou aquele gol que o Pedro chuta, a bola desvia no Jair e acaba entrando, aquele gol espírita. Além de ter que se expor, ainda teve o juiz dando uma mãozinha nos 2 outros gols do Flamengo, que foi um pênalti que não houve, e aquela falta batida mandrake, a 2 metros de distância da onde a falta deveria ter sido batida. Então, contextualizando, né, o Vasco, por causa do Barbieri, do juiz e de ter que se expor, tomou mais gols aí do Urubu, do River. Depois foi lá naquele amistoso que a gente já estava voltando, né, um início de temporada, um time que não se conhecia, e contra o Fluminense. Enfim, eu acho que a gente tem um sistema defensivo, tirando esses 3 jogos aí, até legalzinho o titular, né? Quando tem que mexer é que a bomba pega, que o bicho pega, né? Agora, o ataque do Vasco foram 17 jogos e 30 gols marcados. Foram 4 goleadas. Uma contra o Inter Miami, 3-0, outra contra o Resende, 5-0, uma contra o Trem aqui em Brasília, 4-0, e outra contra o Boa Vista, que foi 4-1. Então o Vasco fez 16 gols em 4 jogos. Por isso esse número alto aí, 30 gols em 17 jogos. Aí vem o problema do ataque, o problema do setor ofensivo do Vasco contra os times que a gente deve encarar no Campeonato Brasileiro, ou a prateleira, né, alta. Nos 4 jogos que a gente encarou ali, o River, o Fluminense, o Flamengo em 3, né? Então são 5 jogos. O Vasco fez apenas 4 gols. Contra o River não fez nenhum, contra o Fluminense não fez nenhum, contra o Flamengo fez 1 no primeiro, 1-0, no segundo fez 2, que foi aquele 3-2, e no terceiro fez 1, que foi o 3-1. Então o Vasco nos jogos contra times que ele deve encarar na Série A, o ataque não foi tão positivo, tão efetivo. Isso evidencia a falta de um bom jogador no meio de campo, um cara titular para criar jogadas, armar, né, e fazer gols também, e também a efetividade do nosso ataque, né? Aí você inclui o Pedro Raul, o Peck, o Figueiredo, o Orediano, o Eric Marcos. Então, fui dar uma olhada ali nesses jogos tidos como importantes, né? O River Plate, o Flamengo, os 3 jogos contra o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense.
o Pedro Raul só marcou um gol, foi a lei do ex lá contra o Botafogo. Passou em branco contra o Flamengo, passou em branco contra o River Plate e passou em branco contra o Fluminense, né? O Pedro Raul que vai pegar adversários desse tamanho aí na Série A. Então, um gol só marcado pelo nosso principal atacante. Segue o vídeo aí. O Vasco, ofensivamente, contra os times tido como grande, deixou a desejar. E esse é o perigo, esse é o medo aí para a Série A. Bom, para finalizar, vou deixar aqui a entrevista do Lucas Piton, né? Ele falou primeiro sobre o balanço, né? Foi perguntado sobre um balanço do início do ano. Ele diz ali que é positivo, que ele fez três assistências e um gol, mais que atacantes aí que o Vasco está querendo trazer, né? Então vou deixar o Lucas orejando nesse balanço que ele fez. Agradecer toda a torcida, todos os funcionários que me receberam muito bem no Vasco. É uma felicidade enorme estar aqui. E sobre o balanço, acredito que nós estamos trabalhando bastante para que a gente possa ganhar todos os jogos, fazer ótimos jogos. E o meu balanço individual tá sendo, para mim, bom. Consegui fazer 3 assistências e um gol. Então eu vou sempre querer ajudar a equipe, aos jogadores todos, comissão técnica, para que o Vasco cresça sempre. Como é para você? Bom, e para finalizar, 3 trechos bem curtinhos, né? Primeiro ele fala sobre a adaptação no Rio de Janeiro, né? Porque ele só havia jogado no futebol paulista. O tempo que o Vasco vai ter agora para treinar, se preparar para o Campeonato Brasileiro e o desafio de encarar o Atlético na sexta-feira, que ele falou aí que é um jogo para valer, é um adversário aí que encarou grandes aí no estadual e vem preparado para encarar o Vasco, então é um jogo para valer. Vou deixar aí o Lucas Piton e antes agradecer a você a paciência, a audiência, pedir para você deixar o joinha, curtir o vídeo, compartilhar, desejar uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Então, tô tentando me adaptar o mais rápido possível. É claro que todos estão me ajudando, os jogadores, que o Nenê é da minha cidade, de Jundiaí, então ele vem me ajudando bastante aqui também. E tô tentando me adaptar o mais rápido possível. Então, acredito que vai ser muito importante pra gente conhecer mais os trabalhos do Maurício, se entrosar mais, cada vez mais entrosado, a chance de vitória é maior. Então, pra gente vai ser muito importante esse período de treino. E a gente vai se conhecendo mais, conhecendo, como falei, o trabalho do Maurício, que vai dar muito certo. Acredito que sim, é uma equipe que se destacou no Campeonato Mineiro, então pra gente vai ser um desafio grande. Mesmo sendo amistoso pra gente, vai ser como um jogo mesmo, porque como a gente vai ficar um tempo sem jogos, vai ser muito importante esse jogo treino pra gente. Como eu falei na pergunta anterior, pra gente se conhecer mais, se entrosar mais, e o Maurício também poder fazer o trabalho dele, que vai ser muito bom.